Bom, galera, então voltando, né? Agora nessa videoaula a gente vai tratar dos exemplos do campo magnético em solenoides, em espiras e condutor retilíneo. Então vamos lá. O primeiro exemplo, ele fala assim: marca a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética no ponto P gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo da figura abaixo. Então vamos lá. O condutor retilíneo, galera, ele está na horizontal, né? E a corrente que passa por ele, ela tá apontando para a direita. Então, ó, polegar para a direita, ó, polegar para a direita. Se a corrente tivesse para a esquerda, eu colocaria o polegar para a esquerda, mas não, ela tá para a direita. Então, polegar para a direita. Então, do lado de cima do fio, galera, ó, do lado de cima do fio, o campo magnético tá entrando e abraçando o fio, e do lado de baixo o campo magnético, os 4 dedos apontando para o seu rosto aí, ó. Então quer dizer que o campo magnético do lado de baixo está saindo. Então, como ele pediu no ponto P, então o campo magnético no ponto P é um campo magnético saindo. Então, por isso a gente marca a letra B. Lembra daquele símbolo do campo magnético saindo, uma bolinha com um pinguinho lá dentro? Então esse é o símbolo de campo magnético saindo. Bom, agora vamos para o próximo. Para a figura abaixo, determina o valor do campo magnético, da indução do campo magnético, né, situado no ponto P. Então, eu quero calcular qual é o campo magnético que esse fio está gerando nesse ponto P. Tá, aí ele me deu a corrente, me deu a distância, e como isso aqui é um condutor retilíneo, e me deu a constante também, 4π vezes 10 a menos 7. Como isso aqui é um condutor retilíneo, eu tenho que usar a fórmula do condutor retilíneo, galera. Então, é 4π, ó, MO, né? Aqui já foi direto. Campo magnético igual a MO vezes o I dividido por 2πr, né? A fórmula seria essa. Só que o raio, gente, aqui, ó, tá em centímetros. Tem que passar para metros. Divide por 100, 0,05. Colocou em notação científica, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, agora jogou na fórmula, galera, ó. O MO, que é a constante, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente, 20 amperes. Esse 2π da fórmula você repete, não tem como fazer nada com ele. E o raio é 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o que ele fez aqui? Ele simplificou 4π com 2π, né? Aí sobrou 2 aqui em cima, 2 vezes 10 a menos 7. Simplificou o 5 com o 4, né? O 20 com o 5, sobrou 4 lá em cima, lá, ó. E aqui embaixo, então, sobrou 10 a menos 2, porque se ele cortou o 5 e o 2π, você sobrou 10 a menos 2. Multiplicou 4 vezes 2, deu 8, repetiu a notação científica, vezes 10 a menos 7, depois divide por 10 a menos 5. Aí, na divisão, notação científica, você tem que subtrair o expoente. Então, menos 7 com menos 2, aí o menos com menos 2 vira mais 2. Então, menos 7 mais 2, galera, dá menos 5. Então, o campo magnético nesse ponto é 8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, seria a letra B de bola. Tá, e se ele quisesse que você representasse o campo magnético no ponto P? Então, vamos lá. Vamos usar a regra da mão direita. Polegar para a direita, porque a corrente está apontando para a direita. Então, polegar para a direita. Então, do lado de baixo, primeiro vai analisar para o lado de baixo primeiro, ó. Debaixo do fio, o campo magnético estaria entrando e lá de cima ele estaria saindo, ó. Saindo. Então, ou seja, no ponto P, o campo magnético estaria entrando. Entrando seria essa bolinha aqui, né, gente? A bolinha com o xizinho, tá? Mas ele não pediu para poder representar. Isso foi só para a gente poder acrescentar na questão. Bom, vamos para o próximo. Bom, agora é uma espira, ó. Na figura temos a representação de uma espira, tá? Vai passar uma corrente elétrica por ela. Calcule o valor do campo magnético, supondo que o diâmetro dessa espira seja igual a 6π centímetros e a corrente elétrica seja de 9 amperes. E ele te deu a constante, 4π vezes 10 a menos 7. Bom, então é só jogar na fórmula, a gente vai ter que fazer algumas mudanças, porque a gente não pode trabalhar com centímetro, né? Tem que ser com metro. E outra coisa, a gente só usa na fórmula raio. E o exercício te deu diâmetro. Diâmetro, galera, esse aqui tudo, te deu essa medida toda aqui, ó. 6π centímetro. Só que a gente não usa o diâmetro na fórmula, a gente usa o raio. Aí você tem que lembrar, o raio é metade do diâmetro. Então, vamos lá, o que ele fez aqui, então? Então, a metade de 6π centímetros, né, é 3π centímetros. Aí, passando para metros, né, esse 3π passando para metro, tem que dividir por 100.
Então ficaria 0,03. 0,03π é a mesma coisa de 3π vezes 10 a menos 2. Coloquei notação científica, galera. Agora é só jogar na fórmula. Então agora, como se trata de uma espira, né, a gente não vai ter... Aqui no caso, a gente não tem o π aqui embaixo. Aí você fala, mas tem esse 3π. Mas esse 3π, esse π já estava presente lá no raio. Porque, na verdade, a fórmula não tem o π aqui mesmo, não. É MO vezes o I, 2 vezes o raio. Tá? Não tem o π aqui de baixo. Ah, mas e por que apareceu esse π? É porque ele está lá no raio, olha lá. Então, tem que colocar aí. Então, substituindo, 4π vezes 10 a menos 7, a corrente 9, o 2 já é da fórmula mesmo, o raio, então, é 3π vezes 10 a menos 2. Aí aqui ele simplificou aqui, ó. O 4 com o 2, simplificou o π com o π, simplificou o 3 com 9, tá? Então, resolvendo aqui, vai sobrar 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3. E aqui embaixo cortou tudo, sobra 10 a menos 2. Aí multiplica, 3 vezes 2 dá 6. Aí agora subtrai o expoente. Menos 7 com menos 2 dá menos 5. Então, 6 vezes 10 é menos 5 Tesla. Pronto. Que letra que a gente vai marcar? Letra A. Tá, e se ele quisesse que você representasse o campo magnético do lado de fora da espira e do lado de dentro? Como que você ia fazer? A gente vai usar a regra da mão direita, ó. Polegar para cima, por quê? Eu estou analisando nesse sentido aqui. A corrente está andando nesse sentido aqui, ó. Então, polegar para cima. Então, do lado de fora da espira, o campo magnético está entrando, aí ele vai abraçar a espira e vai passar por dentro da espira. Então, do lado de dentro estaria saindo. Olha os 4 dedos apontando aqui. Então, do lado de dentro entrando, do lado de fora entrando e do lado de dentro saindo, tá? Ele não pediu para a gente poder fazer isso, mas é bom a gente acrescentar, tá? Bom, agora vamos falar do solenoide, olha lá. Uma bobina é utilizada, né, num fio, de forma helicoidal, vai enrolar um fio nela. A configuração correta do campo magnético no interior da bobina, se ela é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado, vai ser de quanto? Aí ele quer que você descubra se o lado direito da bobina vai ser norte ou sul, né? E como vai ficar a linha de força? Porque a gente sabe que a linha de força do campo magnético sai do polo positivo, do polo norte e vai para o polo sul. Então eu tenho que saber, se aqui for norte, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela gira assim. Tá, mas e se aqui for norte? Aí ela vai vir para cá, ó. Tá? Então vai depender tudo de que lado das extremidades, se vai ser norte ou vai ser sul. Para isso, a gente vai ter que usar a regra do parafuso. Vamos lá, galera, ó. Você está vendo que a corrente está descendo? Se a corrente está descendo aqui, quer dizer que a corrente ela está vindo aqui, aí aqui ela desce, aqui ela desce, aqui ela desce, desce. Então, seus 4 dedos têm que apontar para a corrente agora. Ó, tá descendo. Descendo é como se estivesse girando no sentido anti-horário. Então, seu polegar fica para a direita mesmo. Então, quer dizer que aqui do lado direito é o norte, porque o polegar está apontando para lá, e aqui seria o sul. Então, aqui, ó, a linha de força sai do norte, chega pelo sul, passa por dentro, pelo norte de novo, vem pelo sul. Então, ou seja, a configuração é a letra dela, mostrando o sentido da corrente do campo magnético, as linhas de indução do campo magnético. Está mostrando para a gente, por isso que é a letra D. Ok? O 4 agora, também é solenoide. A figura representa uma bússola alinhada com o campo magnético da Terra. Então, ou seja, aqui, ó, a bússola já está apontando para cima, por quê? Porque ela já está orientada pelo campo magnético da Terra. Eu já expliquei isso na videoaula passada. A bússola aponta para o norte, porque no hemisfério norte da Terra fica o hemisfério sul, fica o polo sul magnético, tá? E como a bússola, a ponta da agulha é norte, então por isso que ela aponta para o hemisfério norte, porque no hemisfério norte está o polo sul magnético, né? Eu lembro que eu falei que a Terra é considerado um grande imã, onde o hemisfério norte da Terra fica o polo sul magnético, por isso que a bússola sempre aponta para o norte, tá? Mas na hora que esse solenoide começar a funcionar, que esse eletroímã começar a funcionar, ela vai ficar meio desorientada, porque ela vai ter 2 campos magnéticos, ela vai ter que observar o campo magnético terrestre e o campo magnético gerado pelo solenoide. Então a gente vai ter que ver, ó, assim sem desprezar o campo da Terra, a orientação da bússola vai passar a ser qual alternativa? Então vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui? Ó?
Uma bateria está ligada aos pontos A e B com seu terminal positivo conectado no A. Então, aqui, ó, ponto A é o polo positivo. Nós estudamos no circuito elétrico que nós consideramos os elétrons saindo do polo positivo, né? Lembra que eu falei do sentido da corrente elétrica. Tem dois sentidos, sentido real e sentido convencional. Mas para a gente estudar circuito elétrico, campo magnético, nós adotamos sempre os elétrons saindo do polo positivo. Então, vamos lá. Então, a corrente sai do polo A, positivo, ela vem aqui, passa aqui, ó. Então, vocês estão vendo que ela tá, ó, ela veio, desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui. Então, ela assim, ó, tá assim, ó, tá, ó. Então, seus 4 dedos, se a gente for usar a regra do parafuso, galera, os seus 4 dedos tem que ficar assim, a sua mão tem que ficar assim, ó. Por quê? Porque a corrente elétrica agora desce para cá. Diferente de lá, a corrente descia para lá, ó. Ó, tá vendo? Ela desse jeito, ó. Então também tá descendo. Aqui também tá descendo. Então, ou seja, aí o que que acontece? Nós temos que obedecer o seguinte, ó. Se a corrente está vindo descendo ali também, ó, se ela está descendo aqui, descendo aqui, descendo aqui, descendo aqui, seus 4 dedos ficam para baixo assim, ó, tá? Seus 4 dedos ficam para baixo. E seu polegar apontando para a direita. Então, ou seja, nessa extremidade aqui seria norte, nessa daqui seria sul. Tá. Aí, como a bússola, ela é norte, ela vai procurar o sul do ímã aqui, ó. Então, ela vai ficar meio na diagonal. Por que ela vai ficar na diagonal? Porque ela está sofrendo influência do polo sul, que está aqui, e do polo norte da Terra, que está lá, do hemisfério sul, do polo sul magnético da Terra, que está no hemisfério norte da Terra. Então, por isso que ela vai ficar como se fosse uma resultante. Ela fica na diagonal. É uma resultante entre o campo magnético da Terra e o campo magnético provocado pelo solenoide. Então, por isso que é a letra C, galera. Tá? Bom, vamos para o próximo. Um fio retilíneo, né, percorrido por uma corrente elétrica. Aí nós temos esses pontos aí ao redor do fio. Vocês estão vendo que a corrente está subindo, ó. O I, corrente está subindo. Aí ele fala assim, os pontos A, B, C e D, o fio encontra-se no plano de papel, tá? Os pontos B e C são equidistantes, tá? Então, ó, o ponto B e C são equidistantes, ok? Aí o que ele pede pra gente? O sentido do câmbio é gerado pela corrente elétrica, em cada ponto é correto afirmar que. Então, vamos lá. Desses pontos, galera, a gente pode ver que o C e o D é os que estão mais próximos do fio. Então, quer dizer que o campo magnético gerado pelo fio nesses dois pontos é muito mais intenso do que no ponto D do que no ponto A, tá? Então, por isso que a letra B já está falando a resposta correta aqui, ó. O módulo do campo magnético no ponto B é maior do que no ponto A. Claro, o B está mais próximo do fio do que o A. E o sentido dele no ponto D está entrando na folha de papel. Então, vamos lá. Sentido da regra da mão direita, ó, polegar para cima porque a corrente está subindo pelo fio. Então, polegar para cima. Do lado direito do fio, o campo magnético está entrando e do lado esquerdo vai estar saindo. Então, no ponto D, o campo magnético está entrando na folha de papel mesmo, perpendicular à folha, tá? Então, por isso que é a letra B que é a correta, galera. O 24 é mais um sobre solenoide para a gente poder identificar as extremidades, se é polo norte ou polo sul, tá? Que é muito importante no PET, vai ter exercícios para vocês fazerem isso aí, para descobrir se o polo é norte ou se o polo é sul. Então vamos acompanhar aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó, no primeiro exemplo, que a corrente desce e a corrente desce, corrente desce, corrente desce. Tá vendo? Ela entra lá, desce aqui de novo, desce aqui de novo, desce, desce, desce. Então seus 4 dedos tem que ficar para baixo, porque a corrente está descendo. E o polegar, como ele já está aqui, ele é para a direita. Então, quer dizer que no polo U, no ponto U aqui, a gente tem um polo norte. Aqui é gerado, aqui é como se fosse criado um campo magnético de polo norte. E aqui vai ser um campo magnético sul. Então, o T é sul e o U é norte. Tá, e agora no desenho de baixo? Vamos ver. Tá vendo que a corrente agora está subindo, galera? Tá, agora está subindo aqui, ó. Ó, subiu, 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 subiu e subiu. Então agora sua mão, os seus 4 dedos tem que ficar para cima. Por que tem que ficar para cima, galera? Por que isso?
Porque agora a corrente está subindo. Então, você está subindo, seu polegar agora ficou para a esquerda. Então, quer dizer que o V vai ser o polo norte e o X vai ser o polo sul. Então, tá vendo a diferença, galera? Como que você usa a regra do parafuso no solenoide? Você tem que observar se a corrente está subindo no solenoide, se ela está descendo. Porque os seus 4 dedos, ó, estiver descendo, seus 4 dedos ficam assim. Se estiver subindo, seus 4 dedos ficam assim, ó. Tá? Então faz diferença para saber o polo norte e o polo sul. Bom, agora vamos mais um exemplo, ó. Considere um longo solenoide composto de 1000 espiras, percorrido por uma corrente de 0,2 amperes, tá? Aí ele quer que você calcule o campo magnético no interior desse solenoide. Então, você vai usar a fórmula do solenoide. Campo magnético, número de espira constante, vezes a corrente, dividido pelo comprimento do solenoide. Tá. O número de espiras ele te deu, galera, 10.000. 10.000 é a mesma coisa de 10 à quarta, galera. O MO sempre constante, 4π vezes 10 a menos 7. Nunca muda esse valor. A corrente ele te deu 0,2. E o comprimento, ele falou que são 10.000 espiras por 1 metro. Então, ou seja, quer dizer que esse solenoide tem 1 metro. Se ele tem 10.000 espiras, é a cada 1 metro. Se ele tivesse 20.000 espiras, então ele teria 2 metros. Tá? Esse solenoide. Então, aqui é 1 metro, porque falou que é 10.000 espiras por metro. Bom, resolvendo a matemática aqui, né, galera? Todo mundo sabe fazer essa matemática. Vamos chegar a 0,8π vezes 10 a menos 3, ou então 8π vezes 10 a menos 4 Tesla. Então, a gente marca 8π... Ah, mas aí a gente tem, né, aqui, ó, duas alternativas, galera. A gente tem duas alternativas aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 4 telas, retas paralelas ao eixo do solenoide, tá? Ou 8 vezes 10 a menos 4 circunferências concêntricas, tá? Mas como que fica as linhas dentro do solenoide, galera? A gente já viu um exemplo disso aqui, quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Como que fica as linhas de indução do campo magnético lá dentro? Elas não são paralelas? Ele tá te perguntando, não é o campo magnético no interior? Então, se é no interior, essas retas são paralelas ao eixo do solenoide. Então, a resposta correta é a letra E, ok? Vamos mais um. Qual deve ser o número de espiras de um solenoide de 1 metro de comprimento para que o campo magnético gerado por ele tenha valor de 2,4 vezes 10 a menos 3 Tesla, quando percorrido por uma corrente de 2 amperes? Então, vamos lá. Então, a fórmula do solenoide, falou do solenoide, a fórmula é essa, não tem segredo nenhum. Aí ele quer calcular o N. Aí aqui ele jogou aqui, modificou a fórmula para já isolar o N. Mas se você não precisa fazer isso não. Você pode substituir o valor do B aqui, substituir o valor do MO, do I, do L, depois multiplicar em cruz, sem problema nenhum, tá? Mas vamos lá, já que ele fez assim, isolou o N, então vamos lá, ficou o B vezes L em cima, na fórmula, tá? Aí o B, o campo magnético é esse valor que ele te deu lá em cima. O L, que é o comprimento, 1 metro. O MO sempre vale 4π vezes 10 a menos 7. E a corrente é 2 amperes. Você vai resolver essa matemática toda aqui, depois subtrair os expoentes. Vai dar 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1.000. Então, quer dizer que esse solenoide tem 1.000 espiras ao redor dele para poder gerar esse campo magnético de 2,4 vezes 10 a menos 3 Tesla. Ok, galera? Bom, então é isso. Espero ter ajudado vocês nessa parte de campo magnético, tá? De solenoides, espiras e condutor retilíneo, que é um assunto bastante importante também, que aparece bastante no Enem, tá, gente? Então, não deixe de estudar essa parte. Até a próxima videoaula, galera.